Se alguém mais não tiver pergunta, eu vou passar para a próxima apresentação, que é breve também, mais breve do que a primeira, que é apresentar os principais erros que podem impactar, podem possibilitar, inviabilizar a obtenção do CNPJ e abertura de contas bancárias de campanha. Ok? Eu vou compartilhar o arquivo aqui, só um minuto. Está aparecendo aí? Então, como vocês sabem, hoje começou o período para escolha, as convenções, período de realização das convenções pelos partidos, né, para a escolha de seus candidatos, né, e logo em seguida os partidos vão providenciar o registro das candidaturas, né, perante o tribunal, né. Então, é agora que vão começar alguns procedimentos, algumas operações técnicas, né, e que, se houver erro, pode impactar na geração do CNPJ ou na impossibilidade de abrir conta bancária, certo? Então, vamos alertar aqui para alguns pontos, né, para se evitar erros, né? O CNPJ de campanha, os partidos políticos utilizam o CNPJ pré-existente. Não há necessidade de ir atrás nem de abrir novo CNPJ só para campanha, nem o CNPJ é o já existente, né, de caráter permanente do partido, e que deve ser solicitado, caso ainda o partido esteja em organização, né, deve ser solicitado perante a Receita Federal e observado o Código de Atividade Econômica específico atribuído a cada nível de direção, nacional, estadual, municipal, né? Existe chama de CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, né? Então, existe para partido político, tem códigos específicos e também observado o tipo de direção, se é nacional, estadual ou municipal, né? Mas esse é só um detalhezinho aqui inicial. A inscrição do CNPJ de campanha para candidato é atribuída de forma automática pela Receita Federal no prazo de até 48 horas contados do envio do pedido de registro de candidatura via sistema Candex, né? Que é o sistema de registro de candidatura. Então, são 48 horas aproximadamente, no máximo, não deve passar disso, para que se obtenha um CNPJ de campanha a partir do momento em que é dada entrada no registro de candidatura via Candex. Okay? Para que não haja problemas na geração do CNPJ, é fundamental a verificação preliminar da regularidade dos dados cadastrais da pessoa física, da candidata ou do candidato, perante a Receita Federal, bem como o correto preenchimento do sistema Candex. Uma vez obtida, a inscrição poderá ser solicitada, ser consultada no site da Receita Federal ou por meio de link disponibilizado na página de internet do TSE. Então, aqui, para facilitar, vocês podem consultar, quando for atribuído, né? Podem consultar a partir desse link aí, desse local aí, nessa página de internet do TSE, ou diretamente na Receita Federal. Então, principais situações que inviabilizam a atribuição do CNPJ de candidato, né? De candidato ou de candidato. Na hipótese de negativa de inscrição no prazo previsto, a candidata ou o candidato verificará o motivo descrito no resultado da consulta e, conforme o caso, poderá proceder conforme as seguintes orientações. Situação do CPF na Receita Federal. Pequenas divergências de nome ou sobrenome, por exemplo, acentos, cedilhas, etc., grafia, de pequenas divergências, né, de grafia, poderá ser solicitada a validação ao setor competente da Secretaria Judiciária, aqui do Tribunal, ou seja, o setor responsável pelo registro de candidatura. Então, a depender do tipo de erro, se for muito pequeno erro, for só um acento, um cedilha, muito discreto, essa alteração pode ser solicitada ao setor de registro responsável pelo registro de candidatura, né,
sem maiores burocracias. Apenas, eu não sei bem o meio pelo qual você pode solicitar, se por e-mail ou se diretamente no processo de registro de candidatura. É bom se informar, né? Se for o caso, né? Se informar lá com o setor competente. Mas, só para esclarecer, pequenos erros podem ser corrigidos diretamente pelo setor, né? Da registro de candidatura, mas é preciso solicitar formalmente. Divergências significativas do tipo inclusão ou exclusão de sobrenome, muito comum acontecer em caso de candidatas que o nome ainda está como solteira, né, na Receita Federal, ou casou, recebeu o sobrenome do marido, ou vice-versa, ou teve que excluir devido a divórcio. Essas alterações significativas, né, é preciso solicitar atualização perante a Receita Federal. Aqui tem o link, né, de acesso, apenas para forma de facilitar. Logicamente, nós não temos como orientá-los de como proceder. Tem que ser junto à Receita lá, né, o órgão competente. Aqui é só para facilitar, né, existe esse link aqui, que é um link específico desse tipo de serviço, né. CPF cancelado, nulo ou suspenso, deve ser regularizado a situação perante a Receita Federal. Também apresentamos o link aqui para facilitar. Após a regularização ou a correção, formalizar pedido de alteração nos autos digitais do processo do registro de candidatura, né, no caso de haver alteração significativa ou situação, né, irregular, né? Não é o caso que eu mencionei inicialmente, a questão de pequenos errozinhos insignificantes, né, de cedilha, acento, né? Só em casos mais significativos, aí vocês terão que solicitar que seja feita a alteração também dos autos digitais do processo de registro de candidatura. Preenchimento incorreto de dados do Candex. O Candex, né? Que é o sistema de registro de candidatura. Por exemplo, o campo nome da Receita Federal deve ser preenchido com o nome da pessoa física do candidato ou da candidata, exatamente como está no cadastro da Receita Federal. Então, é preciso ter o cuidado de preencher corretamente o nome da pessoa física, conforme está na Receita Federal. Né? Às vezes a pessoa tem um nome que tem 2 L's, Daniele com 2 L's, e a pessoa vai lá e cadastra só com um L, ou faltou alguma expressão, algum sobrenome, é preciso ter cuidado. É o nome que está na Receita Federal, que tem que estar no registro de candidatura para que não haja divergência, né? Não haja inconsistência. Endereço para atribuição de CNPJ. Deve ser preenchido o endereço para o qual o candidato ou a candidata tenha comprovante de residência em seu nome, que será o mesmo que constará no cadastro do CNPJ. Então, também tem que ter cuidado, né? Às vezes ele vai apresentar um comprovante e apresenta um comprovante diferente daquele que está informado no endereço para atribuição do CNPJ. Campo CEP deve ser preenchido com o código de endereçamento postal correspondente ao endereço para atribuição do CNPJ e deve corresponder à faixa de CEP compatível com o local onde ele mora. Então, até uma sugestão, é melhor pesquisar pelo CEP, o seu endereço, né? Pelo CEP, você pesquisando seu endereço pelo CEP, você evita erro. Você vai pelo CEP, no seu local, se você pesquisar lá no correio, né? Você tem como obter exatamente, né, qual é o CEP da sua rua. Você pega o CEP da sua rua e digita lá no correio, né, e você tem exatamente o endereço correto, sem precisar de maiores preocupações, né? Porque muitas vezes a pessoa bota um endereço e bota um CEP genérico, 59.000. Não é isso. Tem que observar qual é o CEP para aquele município, para aquele local, para aquele logrador, né? Então, esses cuidados, né? Eu falei agora, CPF diverge ou
ou inexiste, não está CPF inexistente ou divergente da base de dados da Receita Federal. Verificar se houve erro no preenchimento do Candex, né? Então, é preciso ver se não houve um erro e corrigir se for o caso. Título de eleitor divergente ou inexistente na base de dados da Justiça Eleitoral. Verificar se houve erro no preenchimento do Candex. Solução: para quaisquer das situações de erro e preenchimento do Candex acima descritas, requerer a devida verificação por meio de petição apresentada nos autos digitais do processo de registro de candidatura. Então, é preciso, uma vez, se já enviou pedido de registro de candidatura, e há alguma dessas situações, é preciso formalizar um pedido de correção de erro, né, para o setor, né, o setor lá de registro de candidatura vai fazer a correção. Importante: havendo irregularidade no CPF ou inconsistência de nome e endereço preenchido no Candex em relação ao cadastro na Receita, não será atribuída a inscrição de CNPJ e, por conseguinte, estará inviabilizada a abertura de conta bancária de campanha, até que sejam solucionados. Conta bancária. Obtida a inscrição no CNPJ, o candidato tem um prazo de 10 dias para providenciar a abertura da conta doações de campanha. Na eventualidade de previsão de recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral, o FEF, também deverão ser abertas contas de títulos específicas para cada um desse tipo de recurso. Os partidos políticos que ainda não têm uma conta específica de movimentação de recursos de campanha deverão providenciar até 15 de agosto. Por que esse detalhamento? É porque é o seguinte: o partido, diferente de candidato, o partido já deveria ter permanentemente aberta uma conta de campanha, que é única para qualquer campanha eleitoral, seja ela municipal, eleição geral, tal. É uma única conta que deve ser permanentemente mantida aberta, específica para a campanha. O partido ele é diferente do candidato, ele já deveria ter essa conta. Mas se ele ainda não tem essa conta aberta, ele tem até dia 15 de agosto para providenciar essa conta, doações de campanha, específica para arrecadar doações de campanha. Então, documentos e informações necessárias para a abertura da conta bancária, né? Então, isso aqui tem um rol aqui de documentos. O requerimento de abertura de conta bancária é o documento base, certo? É um requerimento, um formulário eletrônico, disponível no site do TSE, nesse endereço aí, tá? E já está, inclusive, disponível lá para ser utilizado, né? O comprovante de inscrição no CNPJ, que pode ser consultado também no site do TSE, além da Receita Federal, né? O endereço está aí. Tratando-se de partido, deve ser apresentada a certidão de composição partidária obtida no Sistema de Gerenciamento de Dados Partidários, cuja consulta está disponível também nesse endereço do TSE. Indicação dos nomes, do nome ou dos nomes dos responsáveis pela movimentação bancária com endereço atualizado, ou seja, na hora de abrir a conta bancária, quando você vai precisar indicar quem são. Pode ser o próprio presidente do partido, tesoureiro do partido, ou mais responsáveis, né? Conta conjunta com outras pessoas que também estão autorizadas a fazer transações bancárias, né, com aquelas contas, né, a depender da decisão interna do partido, né? Então, tem que indicar esses nomes dessas pessoas no ato da abertura da conta, né? Então, documento de identificação pessoal do candidato ou da candidata, ou dos dirigentes partidários, conforme o caso, e das demais pessoas autorizadas a movimentar a conta. Comprovante de endereço de cada um dessas pessoas, que eu já mencionei, né? Comprovante de inscrição no CPF também dessas pessoas, tanto do candidato, do dirigente, né? Pessoas responsáveis por movimentar as contas. Certidão de composição partidária, no caso de partido, obtida no site do TSE. Esse aqui eu acho que já até mencionei lá em cima, está até repetido. Importante:
Os comprovantes de endereço entregues ao banco devem corresponder ao mesmo endereço informado no RAC. Ok? Então, ter o cuidado ao informar o endereço do RAC, que também deve corresponder ao mesmo endereço de candidatura, né? O comprovante tem que ser o mesmo, né? Não pode, né? Tem acontecido de, às vezes, a pessoa indica um endereço para obtenção do CNPJ diferente daquele endereço, né, da pessoa física, né? E, às vezes, na hora de abrir a conta bancária, já traz outro comprovante, o comprovante da sua própria residência, que não é aquele que foi informado no Candex. É preciso ter o cuidado da coerência dos documentos em relação à comprovação, né? Possíveis problemas com a abertura da conta. RAC com endereço incompleto, né? No caso de candidato. O RAC é um sistema, um formulário eletrônico, e ele vai conferir, ele vai buscar qual é o endereço informado no Candex. Se este estiver errado, deverá ser peticionada sua correção nos autos do processo de registro de candidatura. Efetuada a correção pela unidade competente, o TRE, o endereço do RAC será atualizado automaticamente, viabilizando a abertura. RAC com CPF ou título do presidente divergente do cadastrado no sistema SG. O RAC replicará esses dados do Candex, e se estiverem divergindo do que constar no SG, o partido deverá peticionar a correção dos autos nos autos do processo de registro de candidatura. RAC com CPF, o título do presidente, divergente do SG, a mesma coisa, né? Eu vou só mencionar as situações, porque eu acho que a própria descrição do problema já é autoexplicativo. A ausência de CNPJ cadastrado no SG, no caso de partido, né? Anotação de 2 CNPJs para a mesma direção partidária no sistema SG. Então, acontece que o partido muda a direção partidária, ele vai lá na Receita Federal e manda baixar o CNPJ antigo e abre um novo para a nova direção. Não é correto isso. O CNPJ é o único e sempre deve ser considerado o primeiro CNPJ para aquela pessoa jurídica, partido político, aberto inicialmente. Então, não é para baixar o CNPJ quando muda a direção partidária, né? Baixar e abrir outro. Então, nesses casos, ele tem que reativar o CNPJ antigo, desconsiderar o novo deve ser baixado. Tem que providenciar isso junto à Receita. Erro de anotação de natureza jurídica do CNPJ do partido na base de dados da Receita Federal. Esse é um erro menos comum, né? Eu acho que não é tão comum esse erro, não, né? A correta informação no cadastro, né, do tipo de direção partidária, né, o código do tipo de direção partidária, se estadual, se municipal, né, lá no cadastro da Receita Federal. Recusa o embaraço do banco após formulado o pedido de abertura de conta, acompanhado de documentação correta. Isso pode acontecer tanto para candidato ou partido. Os bancos não podem recusar, dificultar ou condicionar a abertura de conta a depósito mínimo ou cobrança de taxas de manutenção. O descumprimento dessa obrigação no prazo de 3 dias da formalização do pedido de abertura poderá sujeitar o responsável ao disposto no artigo 347 do Código Penal. Solução: esgotadas as tratativas do candidato junto ao banco, candidato ou do partido, perante a agência bancária, eventual descumprimento injustificado da instituição financeira poderá ser comunicada formalmente ao TRE, com pedido de providência. Então, a sugestão que nós damos, a recomendação que nós damos, primeiramente, é a boa tratativa junto à gerência do banco, né? Tentar convencê-lo, né, da necessidade de urgência de abrir a conta bancária. Sem ela, não é possível iniciar a campanha eleitoral. É conversar com o banco, tentar superar essas dificuldades, né? E a sugestão também que eu dou é que a conta seja aberta numa agência que você já tenha conta particular, né? O candidato já tenha conta sua, né,
particular. Porque isso facilita a comunicação com a gerência do banco, facilita a negociação, né, a conversa, né, sempre bom o diálogo, né, antes de se partir para decisão burocrática de ter que comunicar, de solicitar providências, né? Então, são essas as considerações que eu teria para apresentar, que eu tenho a apresentar, né? Que nós temos a apresentar para vocês, né? Eu quero agradecer mais uma vez a, a presença de todos e desejar uma boa eleição, um bom trabalho durante o período eleitoral, que todos tenhamos uma eleição tranquila e em paz.